Abra sua Bíblia, Abran su Biblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, en Hechos, capítulo 16. capítulo 16. Eu quero falar com vocês hoje Y yo quiero hablar con ustedes hoy sobre a direção do Espírito Santo em missões. sobre la dirección del Espíritu Santo en las misiones. Missões é uma coisa que o Espírito Santo Misiones es una cosa que el Espíritu Santo tem maior urgência de fazer. es el que tiene la mayor urgencia de hacer. E Ele quer fazer isso com você. Y Él quiere hacer eso Ok. con usted. Então, temos que aprender como é que o Espírito Santo nos dirige. Y entonces nosotros tenemos que aprender cómo el Espíritu Santo nos dirige. Esse texto lá em Atos dos Apóstolos Este texto en Hechos faz 16 parte da segunda viagem missionária de Paulo. es cuando la segunda parte de misionera de Pablo. Então eu quero que coloque para mim o primeiro slide da primeira viagem. Essa é a primeira viagem de Paulo. Esa fue la primera viaje de Pablo. Paulo era um missionário. Y Pablo era misionario. Ele pregou na sua nação, Él predicó en su nación, pregou em Israel, predicó en mas Israel também pregou no resto dos países aí que você vê. y predicó en esos países también. Então, a primeira viagem foi um tanto pequena, La primer viaje fue un poco pequeña. mas se você considerar que não tinha carro, Y si tú consideras que en un día se acabó, não tinha avião, ahí no tenía avión. ele andou muito. Él caminó mucho. Coloca a segunda viagem. Entonces pongan el segundo viaje. Aí está a segunda viagem, En el segundo viaje, ele ampliou él se amplió. e veja por quantos lugares ele foi. Y mire por cuántos lugares él fue. Sem tudo que temos hoje, Y eso es todo lo que nosotros tenemos hoy. sem a tecnologia que temos hoje. Y él hizo eso Él todo fue sin la en todos tecnología esos que lugares. tenemos hoy. Ele foi em todos esses lugares. Y él fue en todos esos lugares. Então, Atos capítulo 16 Entonces, Hechos capítulo nos 16 conta o que aconteceu numa dessas viagens, na segunda viagem. nos cuenta lo que pasó en el segundo viaje. Então, eu escrevi assim uma introdução. Y yo escribí como introducción: Missão está no coração de Deus las misiones están en el corazón de e Dios, também debaixo da direção de Deus. que están debajo de la dirección de Dios. Duas coisas em missões: Dos cosas en misiones: o coração de Deus el corazón de Dios e a direção de Deus. y la dirección de Dios. A direção de Deus toca em dois pontos fundamentais da missão. Y la dirección de Dios toca en dos puntos fundamentales de las misiones. Toca no ponto da mensagem, Toca en el punto del mensaje, aquilo que você tem que pregar en aquello que tú tienes quando que vai para predicar missões, cuando vas a las misiones. e também toca no ponto do lugar que você tem que ir. Y toca el punto del lugar a donde tú tienes que E ir. tem alguns lugares que Deus não quer que você vá. Y hay algunos lugares que Dios no quiere que tú Nesse vayas. texto nós temos escrito isso, Y en este texto dice eso, que o Espírito Santo não deixou Paulo ir a alguns lugares. que el Espíritu Santo no dejó a Pablo ir a algunos lugares. Será que porque eram menos importantes? ¿Será que porque son menos importantes? Não. No, É porque Deus tinha prioridades. es porque Dios tenía E prioridades. quando você está na direção de Deus, Y cuando tú estás en la dirección de você então Dios, consegue entrar na prioridade de Deus. Você consegue entrar na tú prioridade consigues de Deus. entrar en la prioridad de Dios. Amém? Amén. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês Y la primera cosa que yo quiero hablar con ustedes é que quando nós temos a mensagem, es que cuando nosotros tenemos el mensaje, Deus nos dá a direção. Dios nos da dirección. Porque, ok, Deus dá a direção, Porque Dios da la dirección e aí você vai lá, y tú vas allá, mas e aí o que você vai fazer lá? ¿y qué vas a hacer allá si no tienes Você não tem mensaje? mensagem. Si tú no tienes mensaje. Então você precisa ter a mensagem, Entonces tú necesitas e tener aí el Deus vai mensaje. te dar a direção. Y ahí Dios después te va a dar la dirección. Agora é muito estranho. É muito estranho. Eso es muy Raro. extraño. Se você tem uma mensagem Si tú tienes un mensaje e não entregar para ninguém. y no lo entregas a nadie. Já pensaram nisso? ¿Ya pensaste Eu en tenho eso? uma mensagem, Yo tengo una mensaje mas só eu sei. que yo solamente lo sé. Então para que você tem uma mensagem? Entonces, ¿para qué tienes ese Então você mensaje? precisa entregar essa mensagem para Porque alguém. tú lo tienes que entregar también. E uma coisa muito importante no versículo 9 e 10 do capítulo 16 de Y una Atos cosa muy importante en el versículo 9 y 10 de Hechos 16, é que a direção de Deus Es que la é inegociável que es que la dirección de Dios no se negocia e é urgente. y es urgente. Então você não pode ir para onde você pensa que você tem que ir. Tú no puedes ir para donde tú piensas que tienes que Porque ir. se você for Porque para se onde tu você vas- pensa que tem que ir, Para donde tú piensas que tienes que você ir, vai sozinho. tú vas solo. Deus não está te enviando. Dios nos está enviando. Portanto, Ele não tem compromisso com a tua ida. Y Él no va a tener compromiso con esa Mas con se esa você vida. for para onde Deus está te enviando, Mas si tú fueras para el lugar donde seguir Dios a está direção de mandando, Deus, con la dirección de Dios, sabe? Isso é urgente também. eso va a ser Veja o que urgente diz aí también. no versículo 9 e 10. Por favor, Y en coloque el o versículo versículo 9 9 y e 10. 10
Diz aí, à Diz aí. noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Y se les mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. E agora o versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente, diga comigo imediatamente. Digan conmigo inmediatamente. Outra vez mais forte, vamos lá, todo mundo. Imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Então veja só, a urgência. Entonces vean, la urgencia Eles saíram imediatamente. era salir inmediatamente. Eu quero perguntar para você, Y yo quiero preguntarles a ustedes, você tem um chamado? ¿ustedes tienen un llamado? Talvez você tenha um chamado, Tal vez ustedes tengan un llamado, mas ainda não sabe que mas tem. todavía no sabes cuál es. Porque você não ouviu o teu chamado. Porque todavía no has escuchado tu llamado. Porque a ordem de ir e pregar Porque la orden de ir y predicar é para a igreja. es para la iglesia. Então, se você é igreja, Entonces usted que es iglesia, existe um chamado para você. hay un llamado sobre ti. Alguns vão para lugares diferentes. Y algunos van para lugares Talvez diferentes. você vá para um lugar Tal vez tú vas a un lugar e outra pessoa daqui vá para outro lugar. y la otra persona va para otro lugar. Mas você tem um chamado. Mas tú tienes un llamado. E isso é urgente. Y eso es urgente. E você tem que pregar. Y tú tienes que predicar. Agora, se você tem um chamado, Ahora, si tú tienes un se llamado, tem a mensagem, si tienes el mas você mensaje fica sentado no banco, y si se queda sentado en la silla, sabe qual é a palavra para dizer isso? y tú sabes cuál es esa palabra para Cuando llamar a una nós temos persona un así, llamado, cuando tienes un llamado Que é urgente. que es urgente, Nós temos uma mensagem para entregar. tenemos un mensaje para entregar. Sabe qual a palavra para dizer isso? ¿Sabes cuál es la palabra para llamar a una persona así? E nós não vamos? Y nosotros no vamos a hacer eso. Rebelião. Rebelión. E sabe, a Bíblia diz que rebelião Y la Biblia dice que rebelión é muito pior es más peor do que pecado de feitiçaria. que el pecado de hechicería. Então, se você tem uma mensagem, Entonces, si tú tienes un mensaje, tem um chamado, tienes un llamado, você sabe que tem que ir, tú sabes que tienes que mas ir, você não está fazendo nada. mas no estás haciendo nada, Isso é rebelião. es rebelión. Então, eu queria perguntar para você, e você como é que está? Y entonces te quiero preguntar, ¿cómo estás? ¿Tú cómo estás? Eu não posso julgar você, Yo no te puedo mas a juzgar, Bíblia diz que você tem que julgar você mesmo. mas la Biblia dice que tú te tienes que juzgar a ti Você tem que mismo. examinar o teu coração. Tienes que examinar tu corazón, Porque se Deus tem uma palavra porque si Dios tiene una palabra que já está no teu coração, que ya está en tu que corazón você tem que compartilhar com alguém, y tienes que compartirla con e isso é alguien, urgente. es urgente. O que vai acontecer com você ¿Qué va a pasar contigo se essa pessoa morre, si esa persona muere sem receber a palavra que Deus tinha? sin recibir la palabra que estaba Dios con tenía, que estaba contigo? Você segurou a bênção dela. Tú aseguraste la bendición de esa Então você não persona. pode ficar segurando a bênção de alguém. Entonces tú no puedes estar guardándote la bendición de las demás personas, Porque Deus quer porque Dios que quiere as pessoas sejam que las abençoadas. personas sean É por bendecidas. isso que Jesus morreu. Es por eso que Jesús murió. E a segunda coisa Y la segunda cosa é que a direção de Deus es que la dirección de é Dios sempre estratégica. es siempre estratégica. Essa carta, essa passagem foi escrita Esa carta fue Esa escrita, pasaje, para Filipos, Para contando a los história de filipenses. Filipos, para parte de la historia de Filipenses. contando uma história que aconteceu numa cidade chamada Filipo. Y esa fue una historia que pasó en una ciudad llamada Filipos. Então veja só, a direção de Deus é estratégica, sabe por quê? Y entonces miren, la dirección de Dios es Porque estratégica. essa cidade, ¿Saben por qué? Porque esa ciudad, ela foi o berço que fue donde la cuna, que donde la palabra salió para toda Europa. e foi a palavra, foi o berço de onde saiu a palavra de Deus que alcançou a Europa toda. Fue el verbo que salió de ahí para que alcanzara a todas las naciones. Você já pensou se Paulo não vai? Y ya pensaron si Pablo no fuese. Hein? Se Paulo não vai a Filipos, Y si Pablo no fuera a e se ele Filipos, não cumpre o que Deus tinha para ele em Filipos, y si él no hubiera cumplido lo que ia Dios haver tenía para él uma allá, cadeia de coisas para frente y él tenía una cosa de más y más para el frente, que não iam acontecer. que no iban a pasar. Entenderam isso? ¿Entendiste? Então Deus também tem uma estratégia. Entonces Dios, por eso que él también tiene una estrategia.
Eu sei que Deus tinha uma estratégia para mim. Yo sé que Dios tiene una estrategia para mí. Um dia eu entendi de Deus que eu deveria começar um seminário Un día yo entendí que Dios me estaba diciendo que yo tenía que comenzar un lá em seminario Foz do Iguaçu. allá en Foz do Iguazú, E eu Brasil. sabia que era de Deus. Y yo sabía que era de Dios. E eu comecei. Y yo comencé. E se formaram centenas de pessoas. Y se convirtieron mucha gente. Se graduaram. Se graduaron mucha gente. E eu tô depois de muitos anos, Y después de muchos años, eu tô lá tranquilo. estoy yo O tranquilamente. meu telefone tocou. Y mi teléfono tocó. E a pessoa do outro lado disse: Pastor João. Y la persona que me estaba llamando me dijo, Pastor John. Eu já sabia que era conhecido. Y yo ya sabía que yo lo conocía. E eu perguntei: quem está falando? Y ahí de cualquier modo yo dije, ¿quién está hablando? E ele disse assim: você gastou 4 anos comigo e não lembra da minha Y voz. él me dijo así, usted tuvo 4 años conmigo y no se acuerda de mí. E eu disse: oh, me Y yo dije, perdoa, "Oh, mas não me Señor, lembro. perdón". Aí ele falou: eu sou fulano de tal. Y él me dijo, no, pues yo soy fulano dije, de tal. "Ah, Y yo ahora me sé acordé, quién dije, que es". Ah, yo sé quién eres. E aonde você está? Y yo, pero ¿dónde estás? E ele disse: eu estou nas estepes da Rússia. Y él me dijo, yo estoy cerca de Rusia. Estepes é um en las lugar fueras da em Rússia. que tem um povo nômade. Y ahí hay un pueblo nómada. E ele disse: eu recebi um chamado de Deus Y él me dijo así, yo recibí un para llamado de servir a Dios Deus nesse povo. para Servir a Deus nesse para povo. servir a este pueblo. E eu fui para lá. Y yo fui para allá. E aí eu casei com a filha do chefe. Y ahí yo me casé con la hija del jefe de esa, Hoje de eu esa tenho tribu. 6 camelos, Y yo tengo 6 camellos, eu tenho 4 tendas 4 tiendas. e a gente vai de lugar em lugar armando as tendas. Y nosotros vamos de lugar en lugar y formando las E eu tiendas. sou o pastor dessa tribo. Y yo soy el pastor de esa tribu. Como é que eu ia imaginar um negócio desse? Y como que yo iba a imaginar una cosa así. Não podia. No podía. Então você não pode nem imaginar Entonces tú no puedes o ni que vai imaginar acontecer lo que va a pasar quando você entregar a palavra de cuando tú Deus entregas la palabra de Dios para quem Deus quer que você entregue. para quien Dios quiere que Vai tú lo acontecer entregues. coisas que você não pode nem imaginar. Porque van a pasar cosas que tú no puedes ni imaginar. Tremendo isso, né? Es tremendo eso, ¿verdad? Deus tem urgência e tem Dios tiene planos urgencia estratégicos. y tiene planos estratégicos. A oração te põe no lugar certo para a pregação. La oración te pone en el lugar cierto, correcto para la predicación. Si tú fueras a orar, Deus vai te pôr no lugar certo. Dios te va a mostrar dónde Veja o que está escrito aí, versículo 13 e 15. Versículos 13 a 15. Y dijo esto ahí. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, El sábado salimos para la ciudad junto al río, onde nos pareceu haver um lugar de donde oração. nos pareció haber un lugar de Um oración. lugar de oração, diga comigo, um lugar de Diga oração. conmigo, un lugar de oración. E assentando-nos, Y sentándonos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Então, se eles se sentaram na beira do rio, Entonces ellos se sentaron a la orilla e del sabe río. quem se sentava na beira do rio? ¿Y sabes quién se sentaba Las a la orilla? mujeres. Las mujeres. Porque elas iam no rio lavar roupa. Porque las mujeres iban ahí a lavar ropa. Mas o homem não ia lavar roupa no rio. Mas los hombres no iban a lavar De lavar repente ropa en el tem río. Paulo e mais alguém sentado aí do Mas tenía lado. a Pablo y alguien más sentado ahí, E Silas sentado do lado do rio. sentados al lado del E río. as mulheres disseram: que raro esse negócio. Y Homem las aí no mujeres rio. dijeron, qué raro está aquí. E começam a se hombres reunir. aquí. Y se comienzan a reunir. E o que acontece? Versículo 14. ¿Qué es lo que pasa en el versículo Veja o 14? versículo 14. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, Y cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, não era dessa cidade, era de outra cidade, ella no era de esa ciudad, sino de otra ciudad, vendedora de púrpura, verdora de púrpura, temiente a Dios, nos escutava. ella estaba escuchando. E o Senhor lhe abriu o coração Y el Señor le abrió el corazón para atender as coisas para que entendiera las cosas que Paulo dizia. que Pablo estaba diciendo. Aí vem a primeira conversa. Y ahí viene la primera Lidia. la conversación con Lidia. Era uma vendedora. Ella era una vendedora. Evangelizar uma vendedora. Vocês Y não acham que é estratégico? evangelizando a esa vendedora, Não parece estratégico para vocês? ¿no parece estratégico para Uma ustedes? vendedora Una vendedora é muito boa para conversar com as pessoas. es muy buena para conversar Comunica con muito personas. bem. Se da muy Então é a bien. primeira que se converte. Entonces ella es la primera que se convirtió. Então quando você acha um lugar para orar, Entonces cuando Dios tú te buscas dirige. un lugar para orar, Dios te dirige. Deus coloca as pessoas. Dios coloca a las Deus personas. te manda para o lugar certo. Dios te manda al lugar correcto. E sabe, é a Sabe? oração
Es la oración. que te põe no lugar certo Es que te pone en el lugar correcto para a pregação. para predicar. A oração e a pregação La oración y predicar. faz uma coisa terrível. A oração La oración e a y la pregação predicación faz uma coisa às vezes terrível hacen una cosa a veces terrible para nós. para nosotros. Uma coisa que não queremos às vezes. Una cosa que a veces nosotros no queremos. Veja o que aconteceu com eles. Versículo 19 19 a 23. a 23. Então o que acontece? Ele prega Entonces, ¿qué es lo que pasa? e Él eles predica começam a ir todo dia para esse lugar. y empiezan a ir todos los días a E ese começa a lugar. vir gente. Y comienza a venir gente. E sabe quem vem? ¿Y sabe quién viene? El demônio. Demonio. Ele veio numa pessoa, numa garota, Ahí viene una persona, una muchacha que estava possessa que estaba poseída por um demônio por un demonio local. local. Então ela seguia todos os dias a eles, Entonces ella lo seguía todos los días a ellos, dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. que esos son los siervos del Dios Altísimo que les muestra el camino a la salvación. Demônio enganador, En demonio, enganador. Porque queria que todos pensassem porque él quería que todos pensaran que ele era gente boa. que él era gente Estava buena, falando quem eram os porque él estaba apóstolos. diciendo quién eran ellos. Mas aí um dia o Paulo se Mas un día Pablo enraiveceu se enojó e expulsou o demônio. y expulsó al demonio. E a menina ficou liberta. Y la niña quedó libertada. Só que tinha um problema. Solo que había un problema. Esse demônio Ese demonio adivinhava adivinaba e dava muito lucro y daba muchas para os ganancias senhores dessa para los moça. señores de esas tierras. E quando isso acontece, Y cuando eso pasó, não tem mais dinheiro, que no llegaba más acabou o dinero, negócio. se acabó el negocio. Então, muitas vezes o evangelho pode acabar o negócio Entonces mal, muchas veces el evangelio puede acabar con negocios malos, um negócio demoníaco. con negocios demoníacos, O evangelho pode terminar com ele. y el evangelio puede hacer eso, terminar con todo eso. Mas quando terminou, Mas cuando eso terminó, que foi que aconteceu? ¿qué fue lo que O pasó? pessoal disse, mas Las personas dicen más, não podemos aceitar isso. no podemos aceptar esto. Então eles agarram a Paulo e Silas, Entonces ellos agarran a Pablo y a levam para a Silas, praça central. llevan a la plaza E central, eles dizem, estão pregando coisas que não são nossas. están predicando cosas que no nos conviene. Nós não temos esse tipo de religião. Nosotros no tenemos ese tipo de religión. E aí então sabe o que acontece? ¿Y ustedes saben lo que pasa? Eles açoitam a Paulo. Les azotan a Pablo y a Silas. Chicotadas. Latigazos, muchos latigazos. Muitos. E aí depois de fazer isso, Y después de hacer eso, levam Paulo e Silas llevan a Pablo y a Silas para a prisão. a la prisión E o colocam aí dentro da prisão. y los ponen adentro de la prisión. Então quero dizer para você, Entonces yo te quiero decir a a ustedes, tua vitória tu victoria no mundo espiritual en el mundo espiritual muitas vezes tem reflexo muchas veces tiene una no reflexión mundo natural. en el mundo natural. Às vezes se volta contra você. A veces Se volta e encontra você. vuelve contra ti. Entenderam? Aí você pode dizer, então, pastor, eu não vou Entonces tú pregar. puedes decir, pastor, entonces no voy a predicar. Não vou pregar, pastor, No, no voy a predicar, pastor. porque pode me acontecer alguma coisa Porque ruim. puede pasar una cosa mala a mí. Sabe, se você pensar assim, Entonces, ¿sabes? Si tú é que piensas você así, está pensando em você tú solo estás pensando en ti como centro da tua própria como vida. centro de tu propia vida. Mas o centro da tua própria vida Mas el centro de tu vida é Jesus, es Jesús, não você. no eres tú. Não é o teu conforto, No es tu confort, não é o teu bem-estar, no es tu bienestar, não é você estar bem. no es tú estar bien. E eu vou dizer uma coisa para você. Y voy a decirles una cosa. Se você pensa em ficar bem, Y si tú piensas estar bien, campo missionário é o pior lugar para ir. el campo misionario es un lugar para ir. Às vezes você tem que dormir num lugar A veces uno tiene que dormir en lugares que os ratos estão passando por cima de que você. las ratas están pasando por encima de ti. Imagina. Essa Imagínense. última ida na África, Esa última ida en eu África, fiquei alguns dias sem dormir yo me quedé algunos días sin por dormir causa dos ratos. por causa de las ratas. Você pode estar sujeito a isso. Tú puedes estarte sujeto a eso que va a Essa é pasar. uma coisa pequena Es algo pequeño em comparação ao que passou com Paulo. a lo que pasó con Pablo. Mas se você for sofrer por Deus, Mas si tú fueras a sufrir por Dios, isso vai ter um peso de glória.
Eso va a tener un peso de gloria. A palavra de Deus nos diz isso. La palabra de Dios nos dice eso. Que quando sofremos por Deus, Que cuando sufrimos por Dios, isso tem um peso de glória. eso trae un peso de gloria. Imagine o apóstolo São Paulo Imagínense al apóstol Pablo chegando lá na presença de Jesus. llegando a la presencia de Jesús. E Jesus diz: "Oh, Paulo." Y Jesús le dice, oh Pablo. E ele abraça o Paulo. Y abraza a Pablo. E ele vai dizer para o Paulo: "Paulo, Y él dice a Pablo, Pablo, muito obrigado muchas gracias por tudo que fez por mim. por todo lo que hiciste por E mí. agora eu tenho preparado para você Y ahora tengo preparado uma para ti recompensa una recompensa que a Bíblia chama galardão. que la Biblia llama de galardón, E é recompensa. que es una recompensa. Você já imaginou o tamanho da recompensa de Paulo? ¿Ustedes ya se imaginaron el tamaño de la recompensa de Pablo? E a última coisa que eu quero falar com vocês Y la última cosa que quiero hablar con ustedes é que na missão, es que en las misiones Deus é o centro, Dios es el centro, não o teu bem-estar. no tu bienestar. E é isso que eu já estou falando. Y eso es lo que está estado Segundo hablando. Coríntios 4, 17 Segundo e Corintios 18, 4, 17, diz 18. que se você sofre por Jesus, Dice que si tú sufres por isso Jesús, tem um peso de glória. eso trae un peso de Veja gloria. só, Miren, porque a nossa leve e momentânea tribulação porque nuestra leve y momentánea tribulación produz para nós eterno peso de glória, produce para nosotros eterno peso de gloria, acima de toda comparação. encima de toda comparación. Você quer ter um lugar legal no céu? Entonces sí que hay un lugar muy bueno en Quer el uma cielo, recompensa boa no céu? que hay una recompensa buena quiero una No. recompensa buena en el cielo. Não negue a Jesus na tua tribulação. No, entonces no niegues a Jesús en tu tribulación. Você não deve se colocar você mesmo em tribulação, Tú no te debes de colocar en medio de la tribulación que Deus não está te colocando. que Dios nos te está poniendo ahí. Isso seria uma burrice. Eso sería una burrez. Mas por outro lado, Mas por otro lado, você não deve fugir tú no debes huir da tribulação em que Deus está pondo você. de la tribulación que Dios te está poniendo. Muitas vezes está dizendo: "Ai, Senhor, para, Muchas para, veces decimos, Senhor." ay Señor, para. Não, nós Não. temos que ter Nosotros tenemos que tener a mesma coisa la misma cosa que Paulo teve que Pablo tuvo quando entrou em tribulação. cuando él entró en la tribulación. A Bíblia nos diz que eles foram postos na cadeia, La Biblia nos dice que ellos los metieron a la amarrados seus cárcel, pés amarrados de los num pies poste en un poste para não sair. para que ellos no salieran. Veja o versículo 25. Vean el versículo 25. E a Bíblia diz que por causa daquela tribulação, Y la Biblia dice que por causa de aquella tribulación, versículo 25, por favor. versículo 25, por favor. Por causa da tribulação, Por causa de la tribulación, as suas orações sus oraciones e as suas ações de graças y sus acciones de gracias não pararam. no pararon. Será que quando vem uma tribulaçãozinha para você, ¿Será que cuando venga una tribulación para você ustedes, para a ação de graça ustedes van a parar la acción Você de para a gracias? oração Van a parar la oración e começa a murmuração? y van a comenzar a murmurar. Muitas vezes é assim. Y muchas veces es así. E às vezes por muito pouca coisa. Y a veces por menos cosas que eso. E veja o que está escrito aí. Y vean lo que dice. Por volta da meia-noite. Por la medianoche, E entenda isso. entienden, Eles estão feridos, ellos están heridos, sangrando, sangrando, amarrados no poste, amarrados en un poste e já era meia-noite, y ya era medianoche, sem comer. sin comer. E por volta da meia-noite, Y por la medianoche, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. ellos oraban y Hey! cantaban louvores a Dios. Eles estavam aí sangrando, Estaban ahí sofrendo. sangrando, sufriendo. Mas o que estavam fazendo? ¿Mas qué estaban haciendo? Ai, Jesus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Ay, Jesús, ¿por qué me llamaste Ai, por estar Senhor, sufriendo? não é Ay, justo, Señor, Senhor. no es justo. A gente só libertou um endemoniado. Nosotros somos los que libertamos demoniados, estamos sufriendo. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? No es así que nosotros hacemos muchas Mas veces. Paulo e Silas oravam Mas ellos estaban e orando cantavam louvores y cantando y adorando por muito pouco. por muy poco. Deixamos de fazer as coisas de Deus. Dejamos de hacer las cosas de Dios. Substituímos as coisas de Deus por outras coisas. Sustituimos las cosas de Dios por otras cosas. Trocamos. Las cambiamos. E os demais companheiros de prisão escutavam. Y los demás compañeros de la prisión escuchaban. Então veja, Entonces vean, Deus tinha um plano para Paulo em Filipos, Dios tenía un plano para Pablo en Filipos, para que se convertera a Lídia,
para que se convirtiera a Lídia e possivelmente um monte de outras mulheres. y posiblemente muchas otras mujeres. Mas também Deus tinha um plano para ele, Mas también Dios tenía un plano para ellos, para que pagasse um preço. para que ellos pagaran un precio. E se o plano de Deus para a tua vida E se o for que plano você de pague Deus um preço? En tu vida sea que tienes que pagar el precio. O que você vai fazer com o plano de Deus? ¿Qué vas a hacer con el plano de Dios? Desculpa, Senhor, mas esse plano, ¿Vas a decir, disculpa, Joga no Señor, yo no lixo. puedo hacer ese plano y lo voy a tirar a la basura? que vamos fazer? ¿Qué vamos a Então, hacer? Deus tinha um plano para ele. Entonces Dios tenía un plano para él. Ou você acha que eles puseram a mão no Paulo porque eles queriam Y usted piensa que ellos pusieron la mano e en Pablo Jesus solo não foi porque ellos poderoso querían. para Y Jesús no cuidar era dele? poderoso para hacer algo. Claro que Jesus foi poderoso, mas ele Claro deixou que él acontecer. era poderoso para hacer Era algo. parte do plano dele para Paulo. Mas era parte del plano de Dios Porque para Pablo. ele, apesar do sofrimento, Porque él, a pesar del sufrimiento, Deus tinha um plano maior para ele. Dios tenía un plano mayor para él. Porque se converteram talvez a Lídia, que era gente boa, Porque se convirtió Lidia, que era tal vez gente algumas buena, mulheres boas, algunas mujeres buenas, mas tinha na cadeia gente má. mas en la cárcel Y tenía gente, muito hay má. gente muy mala, Que Deus queria que se convertesse. que Dios quería que se Porque convirtieran quando uma también. pessoa muito má se converte, Cuando muchos más se convierten, imagine muito mala se converte uma cuando- pessoa muito mala. imagínense cuando las personas malas se convierten, O testemunho que tem, o testemunho que têm. el testimonio que ellos tienen. Imagine isso. Imagínense. Agora ele está lá na prisão, Ahora están ellos en la prisión, adorando a Deus, adorando a Dios, cantando louvores, cantando alabanzas, todo cortado de chicote, todos cortados por los latigazos e os companheiros de prisão ouvindo. y los compañeros de prisión oyendo. Ai, como eu gostaria de saber o que passava pela cabeça dos companheiros de Como me prisão. gustaría saber lo que estaba pasando por la cabeza de ellos. Eles deviam talvez estar pensando assim. Ellos tal vez estaban pensando así, Que passa com esses homens? ¿qué pasa con esos hombres? Que feridos Que heridos estão aqui cantando louvores a Deus. y están cantando adoraciones a Dios. Que Deus é esse? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué Dios es ese? Que até quando alguém está ferido, Que hasta cuando uno está herido, ainda continua adorando a Deus, que todavía continúan adorando a Dios, louvando a Deus. adorando. E eles deviam lá Alabando. estar pensando. Y ellos estaban pensando, Ok. siguiendo pensando. E de repente, sabe o que acontece? Y de repente, ¿saben qué pasó? Milagre acontece. Un milagro. Versículo 26. Versículo 26. Olha só. E de repente, diga comigo, de Y repente. de repente, díganle, de repente, Não foi de repente, porque com Deus não tem de repente. y no fue de repente, porque no De existe repente eso para con ellos. Dios. Mas De ellos repente pensaron para así. nós. Era de repente Mas para Deus, nosotros, para Dios no. Você não crê que Deus já conhecia aquela história toda? Ustedes antes de piensan que Dios ya no conocía esa historia. E você não crê que Deus estava no controle daquela Y história ustedes no toda creen que Dios ya antes estaba de en el acontecer? control de esa historia antes de pasar. Então aí diz de repente, Entonces ahí dice, de repente, sobreveio terremoto, sobrevino un terremoto, sacudiu os alicerces da prisão sacudió toda la prisión e abriram todas as portas. y se abrieron todas las puertas E soltaram as cadeias de todos. y se soltaron las cadenas de todos. Gente, eu nunca vi um terremoto assim. Y gente, ¿dónde Que había solta algema? ese terremoto que se caen las esposas del Como é que um terremoto? terremoto solta algemas? ¿Cómo que un terremoto puede soltar las esposas? Como é que um terremoto abre portas? ¿Cuándo que un Isso é terremoto abre possível. puertas? Se abala tudo, abre, mas solta Todo se algemas. mueve, mas no abre puertas. Então, Deus intervém. Entonces Dios intervino. Então, quando você está em missão Entonces cuando tú estás en misiones, e a coisa não está muito boa para o seu lado, no está muy buena las Pode cosas en tu esperar. lado. Puedes esperar que Deus vai fazer uma intervenção. que Dios va a intervenir. Eu me lembro que quando eu era muito jovem cristão, Yo me acuerdo cuando era joven en el cristianismo, tinha logo recebido Jesus. cuando apenas recibí a Eu li Jesús, livro chamado O Deus que Intervém. yo leí un libro que se llamaba El Dios que interviene. E eu me fiquei apaixonado por esse Deus. Y yo me enamoré de ese libro. E quando eu terminei de ler esse livro, eu falei, Senhor, Y cuando terminé de leer eu el quero libro, ver dije, essas Señor, intervenções. yo quiero ver esas Eu intervenciones. já vi muitas, Yo ya vi muchas, mas há muito mais ainda para ver. mas yo sé que hay mucho Então, quando más. você vai à missão, Entonces cuando tú vas a quando misiones você vai estar em obediência, y tú vas en obediencia, talvez haja sofrimento, tal vez haya mas sufrimiento. vai haver conversões. Va a haber E vai haver milagres. Va a haber conversiones y Vai milagros haver operação de Deus. en la operación de Dios. E aí veja só. Isso Então bem as na hora. cadeias se abrem. Entonces las cadenas se abren. Agora imagine a prisão, as portas abertas, Entonces as imagínense cadeias las puertas abiertas, sin esposas
caindo no chão, cayeron en el suelo gente muito ruim. y gente mala. O que faria? ¿Qué harían? Dava no pé, Se iban a saía ir. correndo. Iban a salir correndo, Pessoal, a huir. olha aí, abriu as portas. Ahí le van a decir, se abrieron las puertas. Vamos sair correndo. Vamos a correr. Mas a Bíblia diz que ninguém saiu lá. Mas la Biblia dice que nadie se Ficou fue. todo mundo sentado lá dentro. Todo el mundo se quedó sentado adentro. Agora, quando eu li isso, eu falei, meu Jesus, me ajuda a entender por que esse Yo cuando pessoal leí não eso dije, saiu. meu Jesús. Eram ¿cómo fue? bandidos. Eram bandidos. Eran bandidos. Por que não saíram correndo? ¿Por qué no salieron corriendo? Sabe por quê? ¿Saben por qué? Uma da coisa possível, Una de las cosas posibles que aconteceu que pasó, foi que eles ficaram olhando para Paulo para ver o que Paulo ia fazer. se quedaron tal vez viendo a Pablo para ver lo que él iba a hacer. E Paulo ficou lá, Y Pablo se quedó, porque Paulo estava muito confortável, porque Pablo estaba confortable, porque Deus estava com ele, porque Dios estaba con porque él, havia unção, porque había unción, porque o Espírito Santo estava ali, porque el Espíritu Santo Deus estaba estava se ahí, movendo. Dios estaba Para que moviendo. ele ia sair do lugar? ¿Para qué se iba a ir de ese lugar? Então, possivelmente todo mundo ficou olhando para Paulo Entonces posiblemente todos se le quedaron viendo e Paulo não fez nada. y Pablo no hizo E nada ninguém fez. y nadie hizo. E aí então o que é que acontece? Y ahí creo que es lo que pasó. Então tinha um carcereiro. Viene el carcelero E aí o carcereiro então, quando viu aquilo tudo acontecendo, y cuando él vio que lo que había pasado ahí, imagine que homem mau esse carcereiro. imagínense qué mal era ese carcelero. Não tratou das feridas do Paulo. No trató de las heridas de Pablo, Não deu de comer. no le dio de comer, Jogou lá, lo aventó, pôs as cadeias le puso las e cadenas deixou lá y los dejó allí e y se fue a dormir. foi dormir. Se fue a dormir. Coração endurecido. Un corazón endurecido. Mas quando ele vê as portas abertas Mas cuando él regresó y vio las e puertas possivelmente abiertas estava escuro, y todo estaba oscuro, ele pensou posiblemente, todo mundo foi embora. él dijo, todo el mundo se fue. Isso é o normal. Es normal. E aí ele pegou uma espada e foi se suicidar. Y él agarró la espada y se intentó E o matar. Paulo gritou lá de dentro: Ei, Paulo le dijo, não de dentro, faça nada a você mesmo, nós Le dijo, estamos no, aqui. no hagas nada contra ti. Todos estamos aqui. Todos estamos aquí. E aí o homem, a Bíblia diz que começa a tremer. Y la Biblia dice que Dios el hombre trémulo. empezó a temblar. E ele então vai falar com Paulo. Y el carcelero fue a hablar con Pablo. Não sei se você está entendendo isso. Y yo no sé si estás entendiendo. Se você estiver no lugar de Deus para você, Si tú estuvieras en el lugar de em Dios, obediência, estuvieras en el lugar de Fazendo o que en Deus quer que obediencia, você faça. haciendo lo que Dios Deus quiere vai que tú trazer as hagas. pessoas para você. Dios va a traer las personas hacia E ti. o homem então vem e diz assim: Paulo, Y el hombre entonces dijo, Pablo, o que eu vou fazer ¿qué es lo que yo voy a hacer para ser salvo? para ser salvo? Não tinha falado nada de salvação. Y Pablo no le había dicho nada de salvación. Mas a presença de Deus fala tudo. Mas la presencia de O Dios habla Espírito todo. Santo fala tudo. El Espíritu Santo habla todo. Não precisa das nossas palavras. No Ele precisa. diz: o que eu vou fazer para que você ser salvo? Él le preguntó, ¿qué es lo que necesito para ser salvo? E aí o Paulo ele se converte, ele e sua casa. Y entonces ahí él se convierte y su casa también. E sabe o que acontece depois? ¿Y sabe qué es lo que pasó después? Aí então ele leva Paulo ali para sua casa, que devia ser Entonces ali él perto da lleva a prisão. Pablo para su casa, Ali mesmo na prisão, talvez um apartamento na prisão. tal vez en un apartamento de la prisión. Aí cuidou dele, Ahí empezó a cuidar de él, deu de comer. le dio de comer. Olha a transformação. Miren la transformación. Primeiro o coração endurecido, Primero el corazón endurecido, agora coração quebrantado. ahora un corazón quebrantado. Olha o que Deus pode fazer. Miren lo que Dios puede hacer. Quando você vai, Cuando tú vas, quando você fica no centro da vontade de Deus, cuando tú estás en el centro de la quando você voluntad de fica no Dios, lugar que Deus quer que você esteja, cuando tú estás en el lugar que tú estés o que Deus faz? y que Dios hace. Então aí tudo isso aconteceu. Y todo eso pasó. Chega do outro dia, Entonces al otro día vem lá as autoridades, vinieron las diz assim: autoridades, tá bom, dice, está bien, já açoitamos, ya le pegamos, já botamos na cadeia, ya lo pusimos en la agora cárcel, vamos soltar eles. ahora vamos a soltarlos. E eles vêm e dizem: ó, vocês podem sair agora. Y él le dice, sí, ya se pueden ir. E o Paulo ainda estava lá na prisão. Y Pablo todavía estaba en la prisión. E aí o Paulo disse: Y Pablo dice, de jeito nenhum. no, de ninguna manera. Nós somos cidadãos romanos. Nosotros somos ciudadanos Vocês romanos. nem perguntaram quem nós somos. Y ustedes ni me preguntaron quién que yo era. Grandes coisas, cidadão romano, Era una gran cosa ciudadano romano naquele tempo. en aquellos tiempos. Mas maior ainda hoje é Mas- ser cidadão do céu como você Mas ahí é. tiene más valor ser ciudadano de los cielos. Muito maior.
es mucho mayor Você como cidadão do céu ser ciudadano de los do cielos que ciudadão romano. que un ciudadano E aí romano. então Paulo diz, não. Y Pablo não dice, vamos ir no, assim. no. E aí então aquele pessoal que bateu nele Y entonces aquellas personas que lo golpearon teve que pedir perdão, le tuvieron que pedir perdón, teve que pedir desculpa. le pidieron disculpas E aí então soltaram Paulo. y soltaron a Paulo Pablo. foi lá para a casa da Lídia. Y Pablo fue a la E casa aí de os Lidia irmãos foram lá. y todos los hermanos E eu llegaron imagino, E então, me imagino. se alegraram com Paulo. celebrando con Pablo. Ah, tristeza pode durar uma noite, Mas la tristeza puede durar una noche, mas a alegria vem pela manhã. mas la alegría viene por la mañana. Amém? Então no outro dia lá vai Paulo Y entonces al otro día, e ele está com Lídia cuando Pablo estaba con e Lidia, com os irmãos. llegaron los hermanos E uma igreja ficou plantada. y una iglesia se quedó Naquele lugar. establecida en ese lugar. E dali Y de ahí, a Europa toda, después fue toda la Europa. a partir daquele lugar, foi A conhecer partir Jesus. de ese lugar se disparció por la Europa. Só Deus pode saber o que vai acontecer com você. Solo Dios sabe lo que puede pasar contigo Se você obedecer, si tú obedeces. se você estiver no lugar certo de Deus. Si estuvieras en el centro, en el Isso lugar é cierto de Dios. maravilhoso. Vale a pena qualquer sofrimento. Y con Dios vale la pena cualquier sufrimiento. Amém? Amén. Amém. Então, nós estamos vendo a direção do Espírito Santo em missões. Entonces nosotros estamos viendo la dirección del A Espíritu direção Santo. do Espírito Santo para La te levar. dirección del Espíritu Santo para llevar. A direção do Espírito Santo para você orar. La dirección del Espíritu Santo para orar. A direção do Espírito Santo para confortar você. La dirección del Espíritu Santo para Por que confortarte. você acha que Paulo e Silas cantavam? ¿Por qué ustedes piensan que Pablo y Silas cantaban? Ferido do jeito que estavam. Heridos de la Porque manera que havia uma estaban. alegria maior do que a ferida. Porque había una alegría mayor que las heridas. Havia um gozo no coração. Había un gozo en el Maior corazón. do que o sofrimento. Mayor que el sufrimiento. E por isso eles cantavam. Y por eso E que ellos sabe, cantaban. isso é o consolo do Espírito Santo. Eso es la unción del Espíritu Santo. Que vai muito além de tudo que você pode pensar. Que va mucho más allá de todo lo que tú puedas pensar. Então Deus pode consolar. Y entonces Dios te puede Deus consolar. pode fazer milagres. Dios puede hacer milagres. Deus pode fazer coisas tremendas. Dios puede hacer cosas tremendas. Basta você se decidir. Solo basta usted decidirse. Esse é um culto missionário. Ese es un culto misionario. É o lançamento da Mid Frontline. Ese es un culto misionario y el lanzamiento de la Mid Frontline. Porque queremos enviar gente para povos não alcançados. Porque queremos enviar gente para los pueblos no alcanzados. Então aqui está as coisas que você pode fazer. Y entonces aquí están las cosas que ustedes Quantas pueden coisas hacer. você pode fazer? ¿Cuántas cosas ustedes pueden hacer? 4 coisas. Diga Quatro comigo. coisas. Primeira, Primera, ir. ir. Segunda, Segunda, interceder. interceder. Orar. Terceira, Tercera, investir. Investir. E quarta, Instruir. Entenderam? ¿entendieron? Eu duvido que pelo Eu menos dudo. uma ou duas você não possa fazer dessas 4 Que, coisas. que yo dudo que no puedas hacer solo, aunque sea una de esas cosas. Vocês entenderam? ¿Entendieron? Então não podemos ficar indiferentes. Entonces no podemos ser Deus está indiferentes. trabalhando, Deus quer trabalhar, Dios está trabajando y quiere mas Ele quer trabajar, usar você mas Él quiere usarte a para a ti glória dele, para la gloria de Él, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Eu sei que tem gente aqui na igreja, Yo sé que hay gente aquí en la iglesia, pelo menos jovens, por lo menos hombres, mas pode ser pelo menos jóvenes, por lo menos jóvenes, mas pode ser também adultos, mas también pueden ser adultos. que Deus esteja falando a respeito de missões. Que Dios esté hablando al respecto de Deus las pode misiones. estar falando para você em contribuir, Pues Dios puede estar hablando para usted contribuir, em orar, o orar, alguma dessas coisas. o alguna de esas cosas. Então, antes de terminar, eu quero orar por vocês Y eso, entonces antes de terminar yo quiero orar por ustedes que abriram o coração que abrieron el corazón para fazer uma dessas coisas. para hacer una de esas cosas. Mas especialmente, Más especialmente eu quero orar yo quiero orar para quem quer ir. para quien quiere ir. Ir não significa ir lá para a Índia, onde No eu vou significa agora, ir allá a la India no dia 7 de outubro. el 7 de octubre. Pode ir para algum povo não alcançado. Aqui Puede ir a tem un pueblo no pertinho aqui. alcanzado, aquí cerca. Um dia desse eu pus no GPS, dá menos de 40 minutos. Y ahí tal vez poner el GPS y tal vez da menos de 40 minutos. Monte de gente não alcançada. Hay mucha gente no Você alcanzada. pode ir lá, ok? Mas contribuir, Más contribuir, nós podemos. Eu nosotros quero orar podemos. por quem tem um chamado, está sentindo no coração, Y yo quiero orar por el que está sintiendo gostaria de ese ir. llamado en el corazón y quiere ir. de ir De ir para o lugar que Deus disser, para el Dios, en lugar de que Dios lá desee, longe,
sea lejos, Aqui perto, cerca. eu tive na África, Yo estuve en la África e o pastor lá da África y el pastor allá en África, disse, pastor, eu quero fazer um trato com você. él dijo, quiero hacer un trato con usted. Quando você tiver gente que quer receber um treinamento Si hay gente que quiere recibir el entrenamiento para uma outra cultura para otra cultura e quer ir num lugar bem difícil, y quiere un lugar bien o difícil, senhor manda ele aqui para mim. entonces mándemelos. Tem uma base lá. Hay una base allá. Aqui eles vão ficar em segurança Aquí van a estar bien seguros e eu levo eles para as tribos, y yo los llevo a ellos a las tribus para que eles tenham uma experiência. para que ellos tengan esa experiencia. Então, olha, estamos com portas abertas. Entonces estamos con las puertas Amém? abiertas. Se você tem um chamado para ir, Si ustedes tienen un llamado para se o teu ir coração, Deus está falando, y sienten el corazón y Dios está não hablando, apague a voz do Espírito Santo no teu no coração. apaguen la voz del Espíritu Santo. Você pode ser uma bênção. Tú puedes ser una bendición. Se eu imaginasse, Si yo me imaginara no princípio, en el principio quando eu recebi Jesus, que cuando recibí a Jesús, que eu teria ido a esses países que eu já fui, que yo iba a ir a esos países que yo ya fui, eu teria dito, é impossível, yo le hubiera dicho, es imposible, mas eu já fui, yo ya lo fui, portanto foi possível. por tanto fue posible.